Questão número 19. Existe um povo de Deus na terra? Como foi que ele teria surgido? Sim, existe um povo escolhido na terra, um grupo de almas separadas por Deus desde o princípio para se tornar conselheiro da Nova Jerusalém, que é o nome dado ao mundo novo, à nova humanidade prestes a nascer. Bem, para nós entendermos a existência de um povo escolhido, separado, nós precisamos entender melhor qual é o plano de Deus para essa humanidade. Claro que no ponto de vista da eternidade das almas e do seu renascimento sucessivo, tudo faz sentido. Só fica estranho se nós considerarmos a vida como uma experiência única, onde a alma nasce em determinado momento da história, passaria aí uma vida de 70, 80 anos, e depois seria levado alguns para o céu, segundo o entendimento da teologia tradicional, e outros para situações de sofrimento, se fossem condenados. E não há explicações mais lógicas a respeito de muitas situações de mortes prematuras, de crianças, por exemplo, ou de mortes de pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer a palavra de Deus, qual seria o destino dessas almas. Olhando no ponto de vista do renascimento sucessivo, e de que a alma começou a história no mundo, quando começou esse mundo a ser trabalhado e formado por Deus, tudo tem um sentido lógico. Na ideia tradicional da teologia, haveria uma grande injustiça se Deus escolhesse uma raça para ser o povo dele. No caso, os judeus ou os israelitas, alcançando aí a expressão mais adequada para falar do povo ao longo da história. Se existe mesmo só a vida que nós temos aqui, uma só experiência existencial, Deus, de alguma forma, age com injustiça, porque escolheu uma raça para ser o seu povo. E foi assim ao longo de toda a história. Nesse novo ponto de vista que nós temos trazido a conhecimento dos nossos irmãos, em que a alma começa a história com a história do mundo, nós vemos que lá no começo não havia corpos suficiente para que as almas pudessem nascer ao mesmo tempo. A grande população do planeta. E sendo assim, Deus começou a enviar as primeiras almas para nascerem na terra e passar aqui uma temporada, determinando por ordem nas escrituras sagradas que houvesse uma multiplicação do povo. É um dos mandamentos de Deus, é a multiplicação das pessoas com novos corpos, corpos de crianças, que iriam, evidentemente, receber outras almas, expandindo assim, gradualmente, o aumento da população planetária. Há, pois, uma progressividade da população. Nós sabemos, pelo simbolismo bíblico, que tudo teria começado com um casal a que se deu um nome, de Adão e Eva. Tem lá os seus significados, não é o caso da gente avaliar agora o que significa o nome dele ou o nome da Eva. Mas tudo tem uma explicação e uma lógica. Olhando por esse ponto de vista, tudo parece um pouco mais inteligente do que no ponto de vista da teologia comum. O que seria o povo de Deus? Nós sabemos que as almas foram criadas para viver no universo visível, nos mundos que Deus criou para que os seus filhos pudessem habitar.
Tudo começou lá atrás, quando o universo iniciou sua história através de uma grande explosão, conforme nos ensina a ciência dos nossos dias. Naturalmente, tudo foi se formando. Essa multidão de astros, galáxias e sóis, enfim, planetas de todo tipo. E com certeza existem no universo muitos outros planetas que são habitados. E com certeza são habitados por pessoas como nós, por seres vivos como nós. Sendo esses mundos também dotados de uma natureza semelhante à natureza da Terra, porque é o mesmo Deus, é o mesmo universo. Não há nos lugares longínquos, segundo hoje a ciência entende, não há qualquer matéria que seja estranha ao que nós conhecemos aqui no nosso mundo. Mesmo as galáxias mais distantes, 12, 13 bilhões de anos-luz de distância da nossa Terra, que é uma distância considerável, pode-se dizer que é quase a época que começou a história do universo. Não se vê nenhum material diferente do que tem aqui na Terra. Então, com certeza, nos mundos habitados, nós vamos ter os seres vivos bastante parecidos com o que nós temos aqui na Terra. Pode ser num estado um pouco mais adiantado, ou num estado um pouco mais atrasado, ou mundos bem parecidos com a Terra. A sua civilização, o desenvolvimento, as línguas, a ciência e os métodos de vida devem ser semelhantes em outros lugares da criação. Como nós podemos entender aqui essa ideia do povo escolhido? Por que Deus escolheu um grupo de almas para cuidar desse grupo de uma forma especial? Segundo nós entendemos, estas almas são aquelas que já nasceram mais vezes. Seriam os irmãos mais velhos da família divina. As almas que nasceram as primeiras vezes, elas acompanham o movimento da própria criação. Quer dizer, pela lei do progresso, as obras que elas fizeram durante uma vida é depois acompanhada por elas mesmas através de uma nova vida, de uma nova existência. E enquanto isso, os corpos vão se multiplicando e outras almas, elas vão nascendo, expandindo a população do planeta. Mas as almas que nasceram primeiro são as mais experimentadas, porque a alma ela já nasce pronta, ela já nasce em condições de viver qualquer experiência que Deus determinar. Uma vez que as almas são fagulhas, pequenas porções do próprio Criador, com consciência individualizada. Por isso nós fomos chamados deuses. A alma, pois, não tem necessidade de evoluir, mas ela acompanha o movimento do ambiente onde a alma existe. E aí, quem viveu mais vezes tem mais experiência. Pelo que nós entendemos, o povo de Deus seria um grupo de almas mais experientes aqui nesse mundo. São as almas que nasceram primeiro. E daí Deus separa este grupo de almas para instruí-lo de uma forma mais completa, experimentando essas almas de diversas maneiras. Com provas, com dificuldades, com humilhação, com instrução, com sinais. Deus faz vários tipos de fenômenos e promove vários movimentos com esse grupo de alma ao longo da história para que ele seja mais bem elaborado. E qual a razão disso? O futuro da humanidade. Ele quer que um grupo de almas mais experientes possa vir colaborar com as outras almas mais jovens que estão nas outras nações e que são constituídos por outras raças, que constituem outras raças, que essas raças possam receber orientação desse grupo
de almas mais experimentados. É como uma família, os filhos mais velhos deveriam ajudar os mais novos. Era assim no tempo dos nossos avós, né? Dos nossos pais. Hoje já não existe mais nada disso. É uma grande confusão, ninguém sabe mais coisa alguma. O diabo se incumbiu de destruir tudo. Então as crianças hoje já são tratadas como adultas. Elas têm vontades e coisas, enfim. A ordem da própria natureza e a ordem de Deus foi corrompida por Satanás. Daí essa bagunça que está no mundo, com os filhos fazendo o que quer, independente da idade que eles têm. Mas numa família segundo o ponto de vista de Deus, os filhos mais velhos, eles têm mais experiências que os filhos mais novos. Evidentemente, são credenciados para ajudar os mais novos a aprender a andar, aprender a caminhar, evitar os perigos e tal. Então a família de Deus, o povo de Deus, ocupa esse lugar de ser o filho mais velho de Deus aqui nesse mundo. Não estamos falando de outros mundos do universo, mas aqui neste mundo, o povo de Deus é o filho mais velho do Pai. Por isso Israel é chamado primogênito das nações. Entendeu? É o primogênito das nações, porque é o povo mais antigo, que mais experiência possui nas questões relacionadas com a vida. E assim tem sido. Segundo as Escrituras, e está por toda parte, não é somente numa passagem ou outra, na verdade as Escrituras contam a história desta família, deste povo, desta raça escolhida por Deus como seu povo. A Escritura de fora a fora só trata disso. Ela não trata de cristianismo, não trata de nada disso, de igreja. Isso nasceu depois, quando Cristo, de uma forma proposital, da parte de Deus, não foi recebido pelos judeus, em face da necessidade de resgatar um grupo de almas chamada Israel, que havia se espalhado no mundo, segundo a história bíblica, que pouca gente conhece. Os cristãos não conhecem nada disso. Acham que, como Cristo não foi aceito pelos judeus, que Deus veio atrás dos cristãos para que eles pudessem ser o povo de Deus. E ser o povo de Deus para nada. Porque se fosse mesmo para os cristãos serem povo de Deus, eles teriam que assumir as tarefas que o povo de Deus tem que desempenhar na implantação do mundo novo. Eles nem sabem que tem mundo novo. Eles acham que o mundo vai acabar e eles vão subir voando para o céu. Porque se acham muito bonzinhos. Sendo que não são bonzinhos coisa nenhuma, e muito menos são desenvolvidos em termos de pensamento, de entender as coisas do universo, da criação. Nós sabemos como eles são. São pessoas de bem, tudo, mas pessoas limitadas. Basta conversar com eles, não é? Então, onde é que está o povo de Deus, o Israel bíblico? Está espalhado no mundo. Existem almas no meio dos judeus, no meio dos cristãos, fora deste meio, que no momento certo serão levantadas por Deus para que possa assumir o seu papel orientador dessa humanidade que está perdida, que não sabe para onde vai. Então, este povo escolhido não foi escolhido sob injustiça, como se Deus fizesse acepção de pessoa. Ah, Deus escolheu os judeus e não escolheu o resto do povo. Então Deus foi parcial. Deus teria sido injusto porque escolheu um e não escolheu o outro para ser povo dele. Mas isso é no ponto de vista da teologia comum. Mas no ponto de vista da ciência de Deus, as coisas são claras. São claras, são fáceis de entender. É o modelo de uma família. Os modelos são os mesmos na criação. Aplica-se a todas as situações. É assim que o Israel bíblico é o primogênito de Deus entre as nações. E Jesus Cristo é o primogênito do povo de Deus. O que quer dizer isso? É o irmão mais velho destas almas, desse grupo de almas. É a alma que primeiro, podemos dizer numa linguagem bem simples, nasceu no mundo.
Podemos dizer que ele é o mais experimentado? Podemos dizer. Existem outros processos que talvez aconteceram que nós não temos conhecimento, envolvendo a pessoa de Jesus? Amém, pode haver, mas numa linguagem bem simples, nós podemos dizer que ele foi o primeiro que nasceu aqui no mundo, porque ele é a alma mais experimentada do povo de Deus. Por isso ele é Senhor nosso. É o nosso irmão mais velho, confundido de uma forma equivocada pelos cristãos do 3º e 4º século com o verbo de Deus, que é o Logos divino. Fizeram confusão. Inventaram que o Cristo, que é o Senhor, era o verbo encarnado. Isso não é verdade. Jesus, segundo as Escrituras, em outras passagens, que não seja o Evangelho de João, no capítulo 1, logo no versículo 1, que é da onde nasceu essa confusão. As demais passagens mostram que Jesus é nosso irmão. E que ele é uma alma como nós. Ele só é o mais experimentado e é o escolhido entre os irmãos para assumir a condição de Messias. Messias é aquele que preside tudo que acontece no mundo, como a alma mais experimentada do planeta. Em linhas gerais, nós podemos argumentar dessa forma, com as ressalvas de que pode haver alguma outra interpretação. Mas, seguindo por aqui, nós vamos começar a entender a ciência de Deus, como é que ela funciona. Tá bem? As futuras correções poderão acontecer com as novas gerações que virão depois. Vamos deixar todas essas coisas bem escritas para anunciar para quem for interessado como é que funciona o mecanismo da criação de Deus e da formação de uma civilização como é a Terra. Como é que funciona? Funciona dessa forma. É claro que na grandiosidade do universo, irmãos, na complexidade de um planeta como a Terra, sua natureza, a sua população, os costumes, a história que vagarosamente se desenvolveu ao longo do tempo, seria esquisito Deus vir destruir o mundo com fogo, acabar com tudo e tal, e levar os crentes para viver no céu. É uma história infantil, que infelizmente é contada nas igrejas, enganando multidões. Os pastores precisavam tomar coragem para começar a abrir o coração para novas realidades. Porque o Espírito de Deus, ele quer falar aos corações. É necessário romper com a mentalidade medieval que existe dentro das igrejas. Tem que romper com isso. Sabe por quê? O fim do mundo está perto. Chegando os eventos do fim do mundo, tudo vai ser destruído. Tudo vai ser destruído. A planta que o pai não plantou, e a igreja está cheia de árvores que Deus não plantou, elas serão arrancadas, serão destruídas. Todos nós estaremos sujeitos. Inclusive nós estaremos sujeitos ao juízo de Deus. Ele vai tirar o que não for verdade, colocar somente a verdade para estabelecer o reino. Porque o reino é aqui na terra. O mundo não vai acabar. Isso não é verdade. Quem afirma que o mundo vai ser destruído não está falando a verdade. Fundamenta-se em passagens obscuras do Novo Testamento. Passagens obscuras do Novo Testamento, porque não foi bem traduzido e não foi bem escrito pelas pessoas que escreveram. Não generalizando, mas eles não vão pegar passagens que são claras no Novo Testamento. Para se fundamentar essas doutrinas que não são verdadeiras, sempre se busca uma passagem obscura, uma coisa que não tem muita clareza. Uma coisa mal escrita, mal traduzida, que você olha lá não tem um sentido lógico, claro, inteligente. É o caso da destruição do mundo. Enquanto a uma ou outra passagem parece que o mundo vai acabar, existem muitas outras no Antigo Testamento tratando do reino de Deus que todo mundo deixa de lado, ninguém comenta. Por quê? Porque querem vender essa ideia, ou passar essa ideia de que vai haver um desastre, o mundo vai acabar e que os eleitos vão subir para o céu como anjos para viver na eternidade. Amém, continue acreditando, mas a realidade vai destruir tudo isso. Então entendemos assim que existe mesmo um povo escolhido, não por injustiça, mas por necessidade de fazer progredir a família de Deus. Que a família de Deus, aí existe o Israel e as outras nações que também são filhas de Deus. Todo mundo tem que progredir.
Por que não pode ser todo mundo igual? Porque não tinha corpos. Teve que haver um começo. Deus não criou as coisas do nada. Essa é outra doutrina estúpida que existe dentro da teologia tradicional. Do nada não se cria coisa alguma. Porque o nada é uma abstração, não existe nele coisa nenhuma, do qual você possa tirar a criação. Deus não é mágico. Eles acham que Deus é mágico. Faz assim, puf, aí apareceu o universo, apareceu todo mundo vivendo. É o Deus da infância, dos religiosos, das pessoas comuns, almas simplórias. Às vezes algumas nos escrevem, assiste o vídeo, escreve para nós, dizendo que nós somos hereges e tal. Nós estamos loucos. Fazer o quê? Basta ler a história religiosa para saber que eles são assim há muito tempo, não mudaram até hoje. Porque estão envolvidos com um espírito que não é verdadeiro. Não é espírito de verdade. O espírito de verdade não teme a verdade. O espírito da igreja é que teme a verdade. Nós sabemos por quê. Então existe mesmo este povo escolhido. Pode-se dizer que é a família de Deus na terra dos homens comuns. Embora todas as almas viventes tenham sido elaboradas pelas mãos do Criador, que é o supremo arquiteto do universo visível e das regiões invisíveis da criação. O povo de Deus teve origem na família de Adão e Eva. Mesmo considerando o simbolismo das letras, sabe-se que nos dias de Adão havia outras famílias na terra, conforme testificam as Escrituras. Quanto à origem do povo de Deus, no momento basta entendermos de acordo com a história bíblica. Ela fala de um poderoso Senhor, dono de muitos rebanhos, que escolheu ovelhas, separou-as e marcou-as para um grande propósito, que é tornar Israel a luz do mundo. É isso. Ah, mas vai ser sempre assim? Por um longo tempo vai ser assim. Até que a população do planeta possa todos serem convertidos ao Senhor em espírito e verdade. Isso demorará alguns milênios. Não é uma coisa que você vai chegando e fazendo, a partir de amanhã todo mundo vai andar conforme que é o Deus de Israel, aí todo mundo segue. Não é assim, né? As coisas não são dessa maneira. Tudo tem um tempo para poder ir sendo ajustado. Nós estamos falando de culturas, de costumes, de religiões que existem há muito tempo. E seria temeroso nós afirmarmos que só há pessoas de bem dentro do judaísmo e do cristianismo. Então não há outros que estão no caminho do bem? O Deus lá da Índia, o Deus lá da China, do Japão, quer dizer, não é o nosso Deus? Pode estar lá com uma outra roupa, mas os princípios do bem, da verdade e da justiça estão em todos os povos e nações. E estas coisas é que depois vão ser modificadas. Por quem? Pelo povo de Deus. Agora, a gente ruim tem no meio deles e tem no nosso meio também. Se o judaísmo e o cristianismo fossem detentores do bem, da verdade, da justiça e tal, então não teria gente ruim no meio de nós. Está cheio de cristão que ninguém aguenta. Judeu, então, tem judeu que não acredita nem em Deus. Então não quer dizer que ser judeu ou ser cristão nos faz diferente das outras pessoas. O bem está em todos os lugares. Precisamos começar a ver as coisas por um ponto de vista mais universal, que envolve todas as pessoas com justiça, com amor e misericórdia do nosso Pai. E assim será. Mas quem vai mudar tudo isso? O povo escolhido, o Israel bíblico, as almas que Deus está levantando nesse tempo para participar da chegada do reino. O reino de Deus é na terra, não é no céu. Nós não fomos criados para viver no céu. Nós fomos criados para viver no universo visível, habitantes dos mundos criados pelo nosso Pai. Indo nesse caminho, nós começamos a entender a ciência de Deus e passamos a ver que as religiões não passam de uma infância de entendimento das coisas de Deus. Uma infância, é um estado de infância dessas pessoas que ainda não se libertaram, que precisam avançar no entendimento das coisas eternas.
E vai muito tempo ainda para que elas possam se esclarecer e chegar à luz, mas chegarão, porque todos nós um dia encontraremos a salvação e viveremos no reino do nosso Pai. Que Deus nos ajude e nos abençoe, seu grande amor, bondade e misericórdia.